Olá! Mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica para conversar com alguém muito especial, a minha querida amiga Geisa de Abreu. Que encontro lindo! Eu estava ansiosa por esse encontro, viu? E no mês muito especial, porque é o mês do Dia das em que a gente comemora o Dia das Crianças, né? Semana passada. E o mês em que a gente comemora o Dia do Professor. E a Geisa é uma escritora da literatura infantil, contadora de histórias, é a minha querida fada Geisa. Também é bruxa às vezes, né? É palhacinha. Como é o nome daquele palhacinho ontem que eu vi ontem? Um palhacinho cheio de doces. Aquele palhacinho ali. Aquele palhacinho ali, ele é homenagem a uma amiga minha que ela é palhaça no Pertepan para as crianças. E aí, então, eu fui fazer uma peça para as crianças o ano passado, Quem Roubou a Alegria. E aí eu me foquei nela e disse, onde é que eu vou tomar inspiração? Aí eu tomei a inspiração dessa minha amiga, que ela é palhaça no Pertepan, para alegrar as crianças. Novo personagem, olha só, criatividade total. Então, vamos lá novamente, vou repetir. Professora, escritora da literatura infantil, poetisa, contadora de história e muito mais, porque ela tem capacidade de ser o que quiser, né? Às vezes bruxa, às vezes palhacinha e uma criança. Eu estou vendo aqui uma criança grande. E esse cenário lindo aí, que ela já me contou a origem aí desse cenário que eu estou achando muito bonito, vai contar para vocês também. É isso, minha amiga querida, que prazer imenso ter você aqui no nosso canal, Poesia que Edifica. E você é uma das nossas inscritas, é uma das nossas queridas amigas que sempre assistem, né, os nossos bate-papos com os nossos convidados, sempre prestigia os nossos vídeos com os nossos poemas, sempre divulga, comenta, elogia, dá força para a gente. Você é muito importante para nós. Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada. Para mim é uma honra, né? No mês de outubro estar aqui, né? E também no mês rosa, que é a prevenção da mulher para os rosa. Muito bem. São preguiças femininas. Então, como é o mês da criança, eu poderia estar só, né? Eu trouxe a Rosinha comigo. Olá! Coisa linda! Boa tarde! Que bom estar aqui no canal! Olha só! Que é difícil. Olha quem está aqui! Olha, olha, Nina! É a Rosinha? É Rosinha o nome dela? Essa é a Nina. É Rosinha. Olá, então, Rosinha. é assim. Poesia. Olá, tia Francisca. Eu gosto muito do seu personagem da Zuília. Eu sou apaixonada pela Zuília. Que vai lá para o mundo dos animais. Olha ela aqui chegando. Olá, Zuília. Boa tarde. Boa tarde, Rosinha. Vocês vão adorar a gente, Zuília. Eu imagino que sim, acredito que sim. Tudo bem com você, Rosinha? Tudo bem, eu acabei de vir ali do posto que tinha vacinação das crianças. Corre, criança, vão se vacinar. Muito bem, avisa aí. Fala novamente para as crianças irem vacinar. Corre, criança, que hoje é dia de vacina. Corre, papai, mamãe, leva as crianças. Corre, Zuíla, avisa as crianças também. Sim, ela vai chamar, sabe quem? O Elias. Vai chamar. Você lembra do Elias? Você lembra do Elias? Boa tarde. Você lembra também dela aqui, a Lucila? Lucila, como você vai? Pois já que tá chamando todo mundo, eu vou chamar o Pedrinho. Pedrinho, cadê você?
vacina? Cochilo. Eu tava tirando um cochilo, que eu tenho a vacina e eu tô todo molenguinho. Ah, imagino, dá um soninho, né? Depois de tomar vacina. Mas eu vou ficar aqui assistindo, viu, tia Francisca? Eu vou assistir tudo aqui quietinho. Tá bom, pois depois eu vou as minhas crianças para tomar vacina também. O Elias, né? Lembra, Geisa, do Elias? Lembro, eu gosto que ele tem assim um cabelo parecendo um leãozinho. Pois é, e aqui a minha querida Lucila. Lucila, parece a história. Menina de laço de fita, quem foi que te fez tão bonita? A Lucila é amiga do Elias. O Elias é uma criança que tem autismo. E a Lucila é amiga dele, conseguiu conquistar o Elias, a amizade do Elias. Olha aí. A Zuíla aqui está preparando umas surpresas para a criançada, livro novo aí chegando. Viu, Zuília? Eu tô aguardando. Ansiosa para saber. Tá certo, vai chegar. Final do ano chega. Ou então, lá para janeiro, no máximo, a gente se encontra, viu? Faço questão que você vá para o lançamento. Nós estaremos lá, viu? Tá certo, combinado. Mas sabe de uma coisa que isso me fez lembrar os seus poemas? Querida escritora. Olha, isso não estava combinado, viu, pessoal? Isso não estava combinado. Mas o bom é isso, porque a gente está num momento do mundo, da sociedade, em que a gente não se combina mais. A gente se organizava, aí Deus disse, não, agora quem vai organizar as coisas sou eu. E aí tudo foi se modificando. E se virem, Hoje né? a gente começa um poema de uma forma e quando eu vou ver, o poema já tem dado outro caminho. É assim, verdade. a nossa... Pois é, e por falar nisso, você conversando aí, a Rosinha conversando, eu ouvindo a sua voz, a sua maneira de falar, foi esse tom que você deu aos seus poemas, né? Esse tom de quem fala com criança. A sua mensagem nos poemas é para as crianças, principalmente, eu estive lendo, são 4 poemas, não é isso? Você me mandou 4? São 4 poemas. Isso, da sua coletânea, da obra Poesia Também Contagia. Não é isso? Exatamente. Deixa eu ver, mostra aí esse livro que eu estou aguardando ele chegar. Oh, Isso aqui foi um presente, né? Eu tinha um monte de poesia, um bocado eu até joguei fora, porque eu achei que nunca ia lançar a poesia. e você jogou quando fora? A Jane, joguei fora. Quando a Jane me convidou, eu não tinha nem muita coragem. A gente vai lá, vai lá. E aí ela me apresentou o Dalton Almeida. E aí eles me deram força, né? A Jane, a Aureni, o meu filho Yuri, o Jorge Castro. Então, algumas pessoas foram, vão me dando força para me exibir esses poemas. Sim, sim. E aí eu disse, quando foi esse momento que o mundo mudou, eu disse, agora nós vamos querer um poema, algo sobre o que está acontecendo. Então, eu escrevi vários poemas, desses vários 4 estão nesse livro. Muito bem. A editora é? A Ser Poeta. Ser Poeta. Muito bem. Ser Os seus poeta. poemas, uma vez escritos, não pertencem mais a você, pertencem ao mundo agora. E eu lendo os seus poemas, porque ela teve que me mandar pelo celular, viu, pessoal? Porque ela postou nos correios e ainda não tive o prazer de receber. Estou aguardando a todo momento. Cada pessoa que passa ali, que bate ali, eu penso que é o carteiro para me entregar o livro. O coração bate. É o carteiro, é o carteiro. Sim, sim, é tão bom a gente ficar nessa expectativa, né? Principalmente com livro, né? Eu estou aguardando outro livro de outro grande amigo, escritor. E aí, quando eu vejo que o Depois eu vou mandar os infantis que eu estou fazendo. Ah, sim, vamos falar sobre isso também. Nessa pandemia, eu escrevi esses de poemas, né? Antologia de poema, antologia de conto, outro de poesia, que ainda está em andamento, e 3 infantis. Nossa, toda essa produção de março para cá. Exatamente. Que maravilha. Pandemia, para que te quero, hein?
Tem que servir para alguma É, coisa, né? isso. Porque de tudo a gente pode tirar uma lição, né? Algo Das positivo. coisas ruins, a gente pode fazer as coisas E boas. principalmente Criá-los e desse- reinventar. isso, principalmente desses maus acontecimentos, é que a gente pode tirar as melhores lições. E nós temos que saber viver em E meio aí, a esses momentos. eu vou contar um segredo. Como era que eu fazia para testar se os meus poemas eram bons, se as pessoas iam ler? Ah, Uns eu jogava nas redes sociais, lá está com o nome fictício, né? Claro que eu não sou nem besta. Eu hum, criei os nomes. ah, E no tempo da pandemia, tinha umas senhoras que não sei como foi que elas conseguiram o meu WhatsApp e elas gostavam muito de conversar, porque elas estavam muito solidárias da família. Então, eu passei a recitar os poemas para elas. que coisa mais linda! Né? No dia que de outro não, elas dizem assim, aí a gente fala no Zap e eu recito meus poemas e algumas passaram também a escrever poemas. Além de tudo, além de inspirar, né, o modo de viver, um novo modo de viver, de fazer companhia para essas suas leitoras, também inspirou essas pessoas a escrever. Que coisa impressionante. E você é muito dinâmica. O que eu mais admiro em você é esse seu dinamismo. Esse seu dinamismo faz, nossa, muitas das É o meu lado criança ações. hiperativa, né? Criança hiperativa, né? Que não para. Eu quero saber mais sobre isso, esse seu lado hiperativo. E aí, como eu estava dizendo, né, quando você falava a respeito me mostrando aí o seu personagem, né, a Rosinha, né? Você falando com a voz da Rosinha, eu estava lembrando dos seus poemas que você me enviou pelo WhatsApp, que eu tive que ler pelo WhatsApp, né, enquanto não chega esse livro. E aí eu lendo aqui e percebendo o seu tom, parece o tom de professora falando com aluno, com criança, e eu achei muito lindo esse teu poema. Aliás, todos têm esse tom, né? De professora falando com seus alunos. Vamos ler um deles? Vamos conversar sobre um deles? Qual você escolhe aí? Vou deixar que você escolha. Eu gostei de todos. Corre, menino, o vírus vai chegar. Isso. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar esse aqui. Depois tem um que eu quero escolher. Corre que o vírus vai chegar. Eu imagino que você deve ter feito isso, esse poema lá no começo, né? Foi bem no começo e eu estava na janela de casa, né? Que essa minha janela, ela deu vários poemas, inclusive tem um no YouTube. E Opa! aí o menino saiu para fora sem a máscara. E a mãe disse assim: corre, menino, bota tua máscara que o vírus vai chegar. Aí foi Opa! daí que surgiu o poema. E poeta tem isso, né, Geisa? A gente escuta uma fala, uma palavra, uma frase, e aí pronto, a gente guarda ali. Às vezes isso acontece comigo. Às vezes eu vou no ônibus e aí alguém diz uma palavra, uma frase, ou então escuto do rádio, no ônibus, no Uber, enfim, qualquer lugar, aí fica aquela palavrinha lá, né? Isso Como vai se dar um fosse poema. uma luz que acendeu. Como Isso se vai fosse uma dar poema. luz que acendeu. E aí surgiu esse poema lindo, né? Corre, menino, que o vírus vai chegar. Pois leia para nós, por favor. Você quer que a Rosinha leia ou é isso? Olha só. Vamos lá, Rosinha. Vamos lá, porque nós vamos explorar esses poemas aqui. Então vamos à vez da Rosinha aí primeiro. Então vamos lá, né, tia Francisca? Vamos lá. Corre, menino, que o vírus vai chegar. Corre, menino, pra casa, o vírus tá chegando. Sai da calçada. Sai, vizinho, sai, vovó. O tal do vírus veio pra lascar. Dor no corpo, febre, até falta de ar. Cuida, menino, sai da calçada, sai da rua. O vírus veio para ensinar e cuidar uns, mas também ele mata. Corre, menino, lá vem o tal do vírus, que tira o sossego de todos. Fique em casa, disse o médico, lava a mão, usa máscara, álcool em gel. Corre, família,
esse vírus parar. Oh, menino Brasil, corre, 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 porque o vírus não vai pegar. Coisa mais linda! Tchau, Rosinha. Depois você volta, viu? Minha nossa, aí surgiu esse Então, poema. é assim. E Então, você quando eu vi a mãe guardou. gritando pro menino correr para colocar a máscara, aí eu disse, que eu vou pegar o fio da meada. Como dizia minha avó. Não passa batido, hein? Você não perde a ideia. E aí, o que você fez com esse poema? Você fez o quê no momento? Porque no momento a intenção não era publicar. Ou já tinha visto a ideia da publicação? Não. Pior que não. Nenhum desses poemas tinha visto ser convidada para publicar. Eu fui fazendo e fui jogando dentro dessa gaveta bem aqui próximo de mim, umas folhas. E aí foi depois que surgiu, e quando disseram que eu podia fazer um tema livre, eu disse, olha, eu tenho um poema sobre a pandemia. E aí mandei para ser poeta para o Dalto, e ele disse, tá maravilhoso, pode enviar. Muito bem. Só ficou um de fora. Oi. Desses sobre o vírus, só ficou um de fora. E o poema Fique em Casa? Como foi que surgiu esse? Fique em casa foi de tanto eu ficar em casa. Porque eu sou uma pessoa do mundo. Eu imagino. Gostei de viajar, passear. Sim. E essa coisa de ficar trancada dentro de casa, eu fui a primeira a ter que trabalhar em mim mesma, para depois ensinar para os outros. Porque foi muito difícil. Então, ainda bem que o meu quarto tem 2 janelas, uma para a rua, outra de lá. Então, eu vi o mundo através dessas janelas. Que, aliás, minha amiga, é um privilégio. É um privilégio, né, ter um quarto, ter no quarto da gente uma janela. Eu estou aqui nessa janela. Agora me habituei a fazer vídeo só dessa janela, porque é bom demais estar aqui nesse local. E é muito bom porque a gente fica escutando, ouvindo lá fora na rua, ouvindo o vento. Daqui também eu vejo umas árvores, vejo uns passarinhos ali, os animais dos vizinhos. É muito bom. E a janela inspirou você, aqui né? Tem uns roxinós aí aqui tem uns roxinó que cantam, aí tem um sino da igreja que bate da outra janela. Então, eu lembro. Eu lembro do sino. E a história do lavar as mãos, tomar banho, de tanto assistir no jornal, né? Esses protocolos que a gente tem que fazer. Aliás, isso já era para ser hábito da gente, só que a gente não tinha esse hábito. São coisas que a gente deve tudo fazer, lavar as mãos, e a gente não tinha. E a gente teve que reaprender, porque a gente esqueceu. Tanto que quando a gente é pequenininho, nossos pais ensinam de como lavar a mão, tudo isso lavar a mão, mas só que a gente estava esquecido disso aí. E esse é um dos pontos positivos. Então eu coloquei assim, e eu coloquei assim um menino, porque o menino sempre, a criança sempre atravessa, né? Uhum. Brinca, corre para um lado e corre para o outro. Então as crianças, a gente tem que ter mais cuidado, mas são as crianças que trazem os vírus para dentro de casa e os adultos adoecem, né? As crianças raramente estão adoecendo do vírus. Mas então elas são portadoras. Desta vez, quem vai ler o poema é Geisa de Abreu mesmo? Ou tem mais alguma outra criança sapeca aí? Eu vou ler o mesmo. Fique em casa. Mas aí, se você... Pronto, eu vou ler o mesmo, assim, meia Geisa, meia sereia. Linda! Fique em casa. Ele chegou para assustar. Não escolhe nem a mim, nem a ti. Ele vai passando por onde passa, vai fazendo vítima. Corre para dentro de casa. Corre, ele é traiçoeiro. Não escolhe nem rico e nem pobre. Nem doutor, nem letrado. Nem a mãe de família, nem trabalhador. Corre, vai para casa, menino. Lá vem o tal do vírus. Ele é fatal e traiçoeiro. Traz a bandeira da morte, a tristeza no coração. Passa para salvar a nação e a família. Menino, corre para dentro de casa, toma banho, lava a mão com sabão e fica, por favor, dentro de casa.
Olha, quem lê esses seus poemas no livro vai ter que ler com essa entonação. Quando você me mandou os poemas, eu tive que ler com essa entonação, que é a entonação da Geisa de Abreu, contadora de história, né? Eu acho que quando você produziu esses poemas, na verdade foi a Geisa contadora de história, né? Porque isso aqui vira história. É uma mãe falando com o filho, ou uma professora falando com o aluno. E você falou aí desses hábitos nossos, né, que nós aprendemos na infância, nossos pais e professores nos ensinam, Verdade. e que a gente largou, né, muitos de nós, né, muita gente largou esses hábitos. E agora me faz lembrar também, Geisa, o hábito do cinto de segurança, que é para ser, que sempre, né, deveria ter sido um hábito, né? E aí a gente precisou passar por uma educação com punição, né, a questão da multa, né, para poder usar o cinto de segurança no carro. E hoje já por uma razão ou outra ninguém mais se imagina sem um cinto de segurança, né? Pelo menos quem realmente absorveu Aí essa você vê lição. também que as máscaras também foi preciso criar decretos, lei, para que as pessoas passem a usar a máscara. Isso. Porque aí ela não está só cuidando dela, ela está cuidando do próximo. Os hábitos de higiene em ambientes públicos, né? Na rua, nas avenidas, enfim, nesses estabelecimentos. A aglomeração, que a gente entrava assim numa clínica, por exemplo, né? Uma multidão de pessoas doentes, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção. E hoje a gente vê que é obrigatório e que são hábitos que vão se incorporar mesmo, né? Fazer parte da nossa rotina. E os seus textos são educativos, não são. Porque nesse livro, certamente tem aqueles textos reflexivos, né? Tem aqueles textos das pessoas que falam como se sentem. Né? Eu estou curiosa para ler esse livro. Tem Porque outros autores. Como ele é Isso. uma coletânea, o tema é livre, então cada um soltou da sua forma. Pois é, e você produziu como contadora de história, como educadora, né? Porque nós, professores, nós não deixamos de ser professor em nenhum momento, né? Eu quero que você leia o outro, que é este aqui, que foi o primeiro que eu li, O Invisível. Pois é, Quem vai ler agora? O invisível foi o Ah, primeiro a ser. ah. E eu vi o ministro falando nessa palavra invisível. Olha aí, a palavrinha. Eu vi o ministro falando e eu virei fã daquele ministro pelo que ele fez no tempo que ele foi ministro. E aí, numa das lives que ele fazia para atualizar o que estava acontecendo no Brasil, ele falou do invisível. E aquela palavra invisível ficou na minha cabeça. E ele dizia assim, a gente tem que tirar ele, vamos se cuidar e chouvírus. E aí essa palavra chouvírus e invisível ficou na minha cabeça. Daí foi o primeiro que surgiu dessa coletânea, foi ele. Aham. Veio o invisível para nos ensinar a amar, viver, cuidar e ser solidário. Valorizar a família, amigos, todo tipo de vida. Veio dar aula de amor ao próximo. Veio o invisível decretar uma guerra invisível. Grita, chegou às nações para assustar. Seja a Itália, Brasil, Estados Unidos. Todas as nações e no mundo gritar. Show vírus, não te quero aqui. Não me leve amigos, não me leve vizinhos. Não me leve parentes, não me leve trabalhador. Não me leve o seu doutor. Não me leve a vida que Deus me deu, por favor. O invisível só não sabe que está aqui um soldado, um guerreiro que luta, o invisível, o médico. Show vírus, não me leve a alegria. Não me leve o sorriso. Não me leve o cantar. Não me leve o sonho. Não te quero aqui, ser invisível. Não me leve os poetas. Show vírus, não te quero aqui. Show vírus, não te quero aqui. Não me leve o dom de amar. Show vírus, eu quero ficar para a tua história contar. Show vírus, eu não te quero aqui. E o impressionante é que eu estava falando do meu futuro.
Eu não sabia que mais à frente eu ia pegar a Covid. É Eu, isso. minha mãe e meu irmão, meus 2 irmãos. E no final ele diz assim: eu quero ficar aqui para a tua história contar. Então eu sou uma das sobreviventes da Covid-19. Pois não é isso, minha amiga, que eu estava identificando aqui quando eu estava lendo, eu lembrei disso. Que você. Desculpa. Olha Foram que eu sou momentos chorona. difíceis. Olha que eu sou chorona. Eu Mas não olha consigo ler só. eu não consigo ler esse poema e não me emocionar pelo que eu passei, a minha família, amigos que eu perdi. Esse poema é dedicado a eles, aos meus amigos na Itália. Quando Lisiane me contou, quando começou lá, ela disse: Geisa, se cuidem aí, esse vírus ainda não estava no Brasil com tanta força, e lá a gente perdeu amigos, foi muitos italianos que partiram. Então, é assim, eu dedico esse invisível a esses amigos que partiram, parentes, pais, até aqueles que não são amigos. E os familiares de pessoas amigas minhas na Itália, em especial a Lisiane, que lá foi muito difícil para eles também, porque lá foi mais forte. Inclusive, lá agora está voltando uma nova onda. E mais ainda, a gente tem que se cuidar. E essa questão do próximo, porque eu já nasci com essa índole de cuidar do próximo. Sim. Às vezes eu esqueço até de mim mesmo, de algumas coisas minhas. Agora, quando eu tive no médico, eu descobri que o meu problema na perna, se eu tivesse ido atrás de outro, mas já que um não pôde me atender porque lá era só Covid, eu não tinha ficado com a perna torta, que agora eu estou. Agora eu vou ser a fada torta, porque não tem como a gente... Né? E é assim, a gente vai... Minha amiga. bota a dor no bolso e vai cuidar da dor do outro e esquece a nossa. E é assim eu amar o próximo. É isso que esse vírus vem ensinar invisível. Para a gente se olhar mais para a gente, olhar mais não para a gente, para o eu, para o seu eu, mas para olhar para o próximo. Para se dar as mãos e se ajudarem. É tanto que ele fala aqui sobre as nações. Nenhuma das nações foi poupada, nem rica, nem nação pobre. Todas estão passando por este vírus e o que ele deixou. E o que ele vai deixando, porque ainda não foi extinguido. Tenho fé, né? Mais na frente, depois desses poemas, todos os 4 que estão aqui, eu escrevi o decreto, se for permitido, no final eu lerei o decreto para você. Sim, para vocês sim. do canal, né? Para todos nós. E eu Mas também sou assistidora do canal. eu sei disso e eu agradeço demais ter você aqui comigo. Mas, minha querida amiga, eu quero te fazer umas perguntas a respeito desse momento que você viveu. Você vai segurar aí um pouquinho da sua emoção e eu também vou acabar chorando com você, porque eu sou uma chorona. Mas como o nosso canal tem esse propósito, né? Poesia que edifica, a tua poesia é edificante, a tua experiência é edificante, tua história é edificante. E agora você tem essa experiência de quem viveu, né? De quem recebeu esse inimigozinho invisível, né? Que ele conseguiu te afetar. E como é que você conseguiu vencer? Eu lembrei agora daquela foto sua que está no perfil do seu Facebook vestida de Mulher Maravilha. Eu quero que você me fale o teu primeiro sentimento quando você recebeu o diagnóstico de que você estava acometida, né? Com Eu esta. mesma me diagnostiquei primeiro, porque quando eu tive que ir ao Piauí pegar a minha mãe que estava doente e trazer para o hospital em Fortaleza, e eu tive que mexer céus e terra, já fui uma Mulher Maravilha aí, e aí para trazer a minha mãe. E a minha mãe já estava cometida da Covid, então eu disse, nós vamos pegar. Então tínhamos que cuidar dela. Então, meu irmão no Piauí pegou cuidando dela, e aí nós trouxemos para cá, eu e meu outro irmão pegamos. E aí eu estava com muita dor no corpo, e como eu já tenho as minhas dores normal no corpo, sequela de outra doença chamada chikungunya, eu achei que era chikungunya. Só que a coisa foi piorando. E aí foi que depois eu fui procurar o médico e fiz os 2 exames e deu positivo.
E aí, qual Mas foi o teu sentimento? eu tenho uma coisa chamada dentro de mim, uma fé inabalável que nada É me por abala. acaso. Então, foi assim, mais difícil era a minha mãe perguntando a notícia do meu irmão, dizendo que ele estava bem, ele não estava, era ter que mentir para minha mãe. Você está bem? Eu, maravilhosa, saía de lá e ia chorar do lado de fora. O meu irmão dizia que não ia vencer, e eu disse, não, você vai vencer. E eu era forte na frente deles, e depois eu procurava um cantinho para chorar para que eles não vissem. Nesse cantinho, nesse momento, eu rogava aos céus ajuda e dizia, Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Poxa E vida, aqui eu entrego a minha família. esse sentimento de resignação, né? Eu tô pronta para o que vier. Não é isso? Foi assim que você recebeu. Exatamente. E foi assim que eu recebi. E, ao mesmo tempo, eu usava minhas redes sociais para alertar as pessoas que esse vírus não é brincadeira. Nunca foi e ainda não é. E como Né? foram? Ele só é brincadeira para a gente brincar de escrever. Mas, na realidade, de brincadeira não tem nada. Quais Né? foram os seus sintomas, né? Porque varia um pouco, né, de pessoa para pessoa, dependendo do que Dores no cada um já. corpo, falta de gosto, falta de cheiro, muito cansaço, falta de ar. Eu não tive pneumonia, porque eu fiz os exames, mas eu fiquei com falta de ar. Ainda tem algumas sequelas, né? Ainda se fizer algum fogo perto de casa, eu já fico com falta de ar. Eu ainda voltei agora a caminhar mais um pouco, porque antes eu cansava muito. É um processo lento, né? Mas, Sim. graças a Deus, agora já estamos bem. Agora já não preciso muito utilizar a bombinha, que antes era só de bombinha, né? Por conta do cansaço, já diminui mais os usos da bombinha. E aí, ó, estamos conversando aqui um tempinho e eu não precisei utilizar a bombinha. Uhum. Então, houve um período em que sua mãe estava doente, você também junto com ela, ou Tudo ela de já uma estava... vez. Foi mesmo todos? Você, sua mãe e seu irmão? Foi. E aí eu isolei o resto da família para não pegar e fiquei mesmo doente cuidando deles. Eu disse, eu sou a mais inteira, então eu que vou cuidar deles aqui. Né? A minha mãe passou um tempo no hospital, depois veio terminar de melhorar dentro de casa e foi assim. Meu irmão também. Quanto tempo vocês estiveram assim? Quem foi melhorando primeiro? Como é que foi esse E restabelecimento? eu melhorei primeiro e o meu irmão. Minha mãe durou mais. Minha mãe ainda continuou fazendo fisioterapia, esse monte de coisa que ela perdeu os movimentos, né? Foi preciso ter fono, foi preciso ter fisioterapeuta, clínico geral direto aqui, outros médicos, várias especialidades, um psicólogo, porque ela teve no Piauí, ela ficou muito traumatizada com o internamento de lá. Então, foi assim um grande aparato, né? Graças a Deus, aí, esse aparato da minha mãe, a gente deve, assim, aos amigos que conseguiram para a gente, que eu não vou citar o nome deles, que eles não vão gostar. Mas, assim, a prefeitura se dispôs a nos ajudar, a nossa família também. E minha amiga... assim, como a gente não podia sair, tinha amigo que passava aqui, deixava remédio, deixava alimento. Foram tantos alimentos que deixaram aqui que eu passei a mandar para outros cantos que estavam precisando. Olha só. Então, Resultado... Deus não desampara de forma alguma. Nenhum filho, Então, né? porque eu não me desesperei. E resultado das suas boas ações também, né? O retorno, não é isso? E, Geisa, me fala, quando você percebeu que estava se restabelecendo, que você ia sair dessa, sua mãe, seu irmão, que vocês finalmente conseguiram, né? Se livrar desses sintomas horríveis e se perceberam curados, né? Que você se sentiu assim. Ficaram aí as sequelas, algumas delas, que você certamente vai superar também. Mas quando você se viu, né, livre, e sua mãe também livre, seu irmão, quais foram as lições, assim, se você for contar nos dedos, assim, o que você aprendeu nessa fase? Uma das O que você maiores lições acrescentou nessa fase? foi que aproximou mais a família que estava distante. Nós já somos uma família que somos solidários, então aumentou mais ainda.
Mas a maior lição foi a gente perceber os nossos vizinhos. A gente se comunicava pelos vizinhos pela janela. Eu tenho um vizinho, uma família que para mim é como se fosse uma segunda família. Então, além do vírus que estava rondando, lá tem uma pessoa que tem outro tipo de doença. A gente não podia ir lá para não pegar o vírus, eles vinham aqui. Então, a gente se comunicava pela janela. Quando era assim que eu notava que eles estavam muito tristes, eu colocava aqui música bem alta e ia cantar junto com eles. Ou então eu colocava as flores na janela para eles perceberem que a gente estava, e a gente gritava assim, dava com a mão, tá tudo bem aí? Como é que vocês estão? E assim, o outro vizinho e o outro, era assim, a maior lição que esse vírus, não só para mim, mas para a humanidade, é olhar o próximo. Deixar o egoísmo de lado. Porque nós todos precisamos de alguém em qualquer momento da vida. Isso. Não precisava nem perceber, vinha um vírus para a gente perceber, mas foi preciso o vírus vir para a gente ter algumas lições que era preciso. Isso na minha concepção. Sim, na sua experiência com ele, né? Minha experiência. Hoje você já produziu algum texto, algum poema depois de passar dessa experiência com ele? Já. Já? Já divulgou para as pessoas? Já publicou nas redes? Alguns eu publiquei, outros eu mandei só para a pasta de arquivo. Uhum. Mas você já contou a sua experiência com ele? Em poemas? Já produziu? Não, ainda não. Pois ainda não, porque quando eu vou escrever, ainda não consegue? A emoção não te consigo, permite ainda. Ainda não consigo escrever ainda. Pois eu acho que você deve. Isso tudo que você está... Mas aí eu consegui escrever uma história para criança. Foi? Né? Mas não assim. Ainda... Essa coisa de... Eu prefiro falar dos outros do que de mim, é mais difícil. Não, senhora, hoje o programa é seu. Hoje o assunto é Geisa de Abreu. Olha aí, fiz uma rima aqui. Sem me dar conta. Pois é, né? Quem está aqui no canal Edifica, se edifica, filha. Se edifica, sim. Com essa experiência, aliás, você é a primeira convidada. Se contagia, passa a experiência. Você é a primeira convidada. Você é a primeira convidada que enfrentou o coronavírus com toda a força, com toda a disposição. A primeira convidada que enfrentou esse danado. Invisível, né? E o derrotou com seus superpoderes. Acho que você colocou à prova aí todo o teu aprendizado, né? Porque devemos dizer aqui, você é uma pessoa muito espiritualizada. Tem uma vida, tem uma rotina que faz parte mesmo, né? As tuas ações beneficentes fazem parte da tua vida. O teu estudo, né? A tua lida na semana toda, né? Na casa espírita, nas suas ações com o evangelho, na casa espírita e tudo mais. Então, todas as liçõezinhas que você aprendeu como uma boa aluna, né? Aqui no planeta, você colocou nessa sua experiência com o coronavírus e também na assistência do seu irmão e da sua mãe, nesse momento tão difícil. Você tem uma força muito grande, Geisa, e você é muito inspiradora. Quando eu olho para você nas redes sociais, nas tuas postagens, sempre vendo a tua alegria, a tua alegria, esse teu talento, essa vibração, essa criatividade, entendeu? Especialmente agora nesse período, agora do mês da criança. E a gente teve que fazer diferente do mês da criança, né? Quando o Jackson, a Mirla, uns amigos da gente, ligou, olha, vamos fazer a festa das crianças lá em Maracanã. Eu disse, Jackson está muito em cima, vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, e aí a gente não achava que ia dar certo, mas a gente tinha fé que ia dar certo. Então aí essa coisa deu certo. Eu disse, e aí, como é que a gente vai fantasiar aí? Aí, não, você tem que ir de fada. Aí eu, meu Deus, o calor com aquela roupa da fada, vamos lá, tudo em nome das crianças. E aí eu fui fantasiada de fada.
Eu vi. E me fala uma coisa, Geisa. Agora falando da Geisa professora. Como é que está o seu contato com as suas crianças nessa época? Como é que está o seu contato assim, né? Pela telinha. Você está dando aula, assim, no teu período bem, Não, né? Nesse não, período que eu você não esteve estou bem. dando aula. No Ah, momento, eu não estou dando aula diretamente, né? Porque a minha mãe adoeceu, se afastei. Então, eu presto alguns momentos de serviços na escola, né? Uma hora na vida a gente tem que fazer certas renúncias. sim, sim, claro. E esse momento foi necessário para você, Então, né? quando algo precisa da escola, a gente faz através das telinhas, né? Você Sim. está dizendo que a vida agora, antes era as telonas, agora é as telinhas. Antes a gente ficava lá na lousa, agora é modo virtual. E aí a gente se comunica através do virtual. Um Me dia fala desse a uma gente, para coisa. matar a saudade, Isso. fizemos aquele tour que eles passavam na frente da escola, né? E eles faziam assim coração para nós e soltavam beijinho. Aquilo foi uma emoção muito grande, né? O que é que você acha como professora? O que é que você acha como professora de utilizarmos, né, esta nova forma de contato com as crianças? Você acha que isso veio mesmo para ficar ou vai ser só por essa etapa? O que é que você acha? Quais as vantagens e desvantagens dessa experiência assim com as crianças? Agora você me botou na saia justa. Não, professora. Eu sei que você não pôde viver muito isso Eu porque não você gosto, adoeceu, né? E se afastou. eu não gosto muito desse sistema. Assim, eu tenho uma filha que estuda ainda, né? Uhum, Então eu vejo a dificuldade da minha filha com a história das telas. Desse novo maneira de se dar aula e de se assistir a aula. uhum. É muita coisa a gente vai dar, mas muita coisa vai se deixar de se dar. Eu Sim, espero que isso seja uma coisa que logo passe, mas que uma vez por outra seja utilizado. sim. Mas eu ainda sou fã, assim como eu sou fã do livro de papel, eu sou Aham. fã da aula pessoalmente. Olho no Nada olho. nada substitui o homem, Isso. E o toque né? também, né? O toque, o cheiro, Sim. aquela coisa da nossa sala de aula lotada, os meninos fazendo aquele auê e a gente fazendo aquele auê pedindo silêncio, agora nós vamos dar a matéria da prova, explicando. Isso a gente sente falta. E nós, Inclusive, eu tive uma professora? amiga minha que ela disse que para quem não vai não sentir falta dos alunos, ela colocou onde ela dá aula, ela colocou as fotos dos alunos, tudo para ela ficar olhando para as fotos. Não, e no caso Então, de é nós, assim, professoras de criança, nós sentimos falta, né? Porque nós temos esse contato muito próximo com a criança, de esse abraçar, de beijar. contato, o cantar, de abraçar, de pegar no colo, então isso aí. E eles com certeza sentem bastante. Eu imagino. Mais do que nós, porque a gente consegue entender, eles muito não entendem. Ontem eu estive num supermercado, encontrei um ex-aluno meu, ele disse assim, tia, quando é que isso vai voltar ao normal, que eu estou com a saudade de ir para a escola e te abraçar e abraçar minhas outras tias? Então, é assim, a gente está torcendo que isso passe logo, né? Para Sim, que tudo volte, as aulas voltem a ser presenciais. Eu e ainda com também todo o acho aparato. todo o aparato, ainda muito cedo. Embora a escola já tenha voltado e ela voltou com todo o aparato que tem, para toda a segurança, não só dos alunos, Uhum. não só dos professores, mas dos alunos, de todo o corpo docente da escola, todos os trabalhadores. Minha querida, eu já falei da Geisa, Mulher Maravilha, né, que enfrentou o coronavírus. Isso dá uma história, hein? E olha que é um inimigo invisível, né? Mais difícil de derrotar. Falamos da filha, né? A filha Geisa de Abreu também falamos. Eu não explorei muito essa parte para não emocionar você, não fazer você chorar e eu também chorar. Falamos da professora, ou da tia Geisa, da poetisa. Agora eu quero falar da sua outra face, que é a escritora de literatura infantil, que eu estou vendo a capa aí do seu livro, aí na parede, que eu também tenho, já pude ler esse livro, mas ele está lá na escola,
não tenho como ter ele aqui na mão agora. E esse livro seu, pelo que eu estou aqui lembrando, eu lembro que tem um pouco, tem uma história com seu pai também, que eu tenho certeza que ele tem um orgulho enorme de você ter publicado, né, por você ter publicado esse livro, que ele foi um grande incentivador seu na escrita, na leitura, um exemplo de tudo isso. Você pode contar um pouquinho dessa história? Porque aí agora sou eu que posso O chorar meu de pai, emoção com essa sua história. meu pai, antes de inventar essas coisas de pedagogia, o meu pai já era um pedagogo sem saber. Porque quando a professora na escola disse, olha, deixa os outros aqui estudando, como ela é desse jeito, ela não vai aprender a ler. Eu acho E que não nesse vai tempo por quê? porque a dislexia, né? Eu sou dislexa. Então, Uhum. o meu pai tirou da escola, não me deixou em casa como ela queria, me botou noutra escola, me botaram noutra escola. Eu me lembro que eu passei um tempo em casa e o meu pai ensinando as coisas, eu e meus irmãos ler pelo rótulo. Meu pai não fazia diferença. Quando ele ia ensinar, pegava tudo e ensinava. Então, ele pegava os rótulos de mercantil, de jornal, de coisa, e ensinava a gente ler através do rótulo. Então, pegava a gente no carro, saía andando pela cidade e ensinando a gente a ler as placas de lojas e as placas de rua. E o meu Professor. avô Zé Júlio também foi um grande incentivador, porque o meu avô gostava de ler jornal, e aí era o tempo do jornal impresso. O jornal vinha, e aí ele pegava e pedia, tinha uns banquinhos, a gente sentava, e o meu avô todo escolhia um dos netos, né, para a gente ler o jornal para aqueles que estavam com a vista cansada. Depois, maior, a gente descobriu que não era vista cansada, era para ver como estava a nossa leitura. Metodologias incríveis. Então, assim, para não forçar a gente a ler para testar a gente, eu achei bem interessante, porque aí não ia ficar com medo de ler se soubesse que era para testar. Sim, Mas sim. aí ele disse que não conseguia, que a vista estava cansada. Então a gente lia, eu, meu irmão, o outro, a gente passava a ler o jornal do meu avô. Uhum. Pois, E minha aí a querida, nossa família é uma família de escritores, tem jornalistas, tem muito escritor, professores, né, de diversas áreas, geógrafos, letras, matemática, e por aí vai. Geisa, você sabe que eu trabalho com crianças que têm deficiência, têm dificuldades, e você também trabalha com essas crianças, né? É, e na nossa rotina mesmo de sala comum, nós temos muitas crianças que têm dislexia. Fala para mim, para as pessoas que estão assistindo agora esse momento tão importante, né? E que às vezes barram nessa dificuldade, que é a dislexia. Explica um pouco como é que você teve esse incentivo, essa força do teu pai e do teu avô, né? Para ler, e hoje você é uma escritora. Como é hoje lidar com isso, com a dislexia na tua vida? Isso te atrapalha a que ponto? Como que você convive e domina? Como que você lida com isso? Como é isso? Porque às vezes uma mãe de uma criança assim acha que é um Primeiro, eu problema que puxei. nunca vai fazer a criança ir adiante, né? E você é um exemplo de superação nesse aspecto também. No começo, na infância, para mim, eu tive dificuldade, mas depois eu não me vi diferente, eu me vi no meio. Eu não vi essa que eu tinha que me adaptar aos outros. Eu acho que as pessoas tinham que me adaptar à minha maneira que eu vim. Porque isso não é você. Eu vou ser assim. Não, você já nasceu assim. E assim são as crianças especiais. Assim são os idosos. Não são eles que têm que se adaptar a nós é que temos que se adaptar a eles. E aí não é para ter diferença no mundo, nem entre aspas de crianças especiais, nem de ninguém, porque somos todos iguais. Uhum. Olha, Cada um com seu talento diferente. você disse algo importante que certamente veio da educação que você recebeu de seus pais. E o teu pai te conduziu para a leitura, né, e para a escrita de uma maneira tão natural, e teu avô, você falando aí, a maneira tão natural, e como mestres também, né? Eles usaram metodologias para te ensinar e fazer de uma maneira que tudo fosse natural, né? Não colocou isso como um obstáculo, né?
algo que te fizesse diferente das Exatamente. outras pessoas. Isso contribuiu para a tua formação de se sentir como todo mundo, né? Isso não Nem meu abalou a tua pai, autoestima. nem minha mãe, a minha mãe, nem meu pai, nenhum da nossa família. E assim, a minha inspiração também de ser poetisa, eu tenho uma tia que ela perdeu a visão e ela não enxerga totalmente, mas ela escreve divinamente bem. E a minha tia Poxa, tanto escreve poesia, como ela é uma excelente contadora de história das próprias histórias que ela inventava. Foi a minha primeira contadora de história que eu assisti, foi a minha tia contando história e os meus avós. Então, a minha tia, ela tinha uma maneira irreverente, não tem, que ela ainda estava irreverente, de contar a história. E aí, por ela ler muito em movimento, depois ela teve um problema no olho, que agora eu não consigo lembrar o nome da doença. Aí a visão dela ficou afetada. Então, ela não... E uma das minhas inspirações de escrever foi ela. Uhum. Ela também, a minha tia, eu nunca tive sonho de lançar um livro, mas ela tem sonho de lançar um livro. E sobre a ideia para esse livro aí que você publicou? De onde veio a ideia para esse conto aí que você criou, que é bem interessante. Fala da escrita mesmo, né? Fala da caneta, né? É De porque onde... é importante as crianças saberem, os adolescentes, como tudo começou. O passo a passo, até os tablets, os computadores, os smartphones, os celulares. Mas antes disso, teve que passar por muita coisa. E que todos no seu tempo foram importantes e ainda são importantes. Eu sempre digo para os alunos, vocês podem usar os computadores para escrever, os celulares, mas vocês não podem deixar de mão o famoso lápis. Isso. Nem a caneta. Uhum. Porque o lápis tem a borracha, você pode apagar e reescrever tudo. A caneta serve para o autenticado, porque a caneta a gente não vai conseguir apagar assim tão fácil. Muito então, bem. tudo começa com lápis. Tudo começa com lápis. A gente começa, o primeiro aprendizado da gente escrever com lápis. E essa sua E aí, o história é lápis vai muito dando linda. Essa o sua lápis vai história é dando muito vida. linda. Isso, verdade. Muito linda de ser contada. Então, assim, eu tive dificuldade para escrever, para ler. Para ler, eu tive dificuldade para escrever. E quando eu comecei a ler, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o livro. Então, meu pai tinha me dado um livro de presente, que não é esse, porque a gente se mudou muito, esse livro se perdeu. Ou se perdeu, ou eu doei para alguém, que eu tenho essa mania de doar as coisas. Minha mãe disse que qualquer dia eu me dou e nem vejo. Então, meu pai me deu esse livro aqui. Alice no País das Maravilhas. Por isso que a roupa da fada é nesse tom. A inspiração é ela aqui. Então, meu pai queria ler esse livro para mim. Aí eu disse, não, pai, quando eu aprender a ler, eu vou ler esse livro. Um belo dia, quando eu estava já bem desarmada na leitura, como o povo diz, eu comecei a ler o livro. Então, a Alice no País das Maravilhas é a minha maior inspiração. A sua inspiração. Porque foi um incentivo que eu queria aprender e mostrar ao meu pai, minha mãe, meu avô, meus irmãos, que eu já sabia ler. Que coisa linda, menina. Que Então, história assim, bonita. meus irmãos aprenderam a ler primeiro. Meus irmãos aprenderam a ler primeiro do que eu. Então, eles também foram uma inspiração, porque eles também me incentivaram. Quando meu pai e minha mãe não podiam treinar, eles estavam ali treinando comigo a leitura. Então, o Luiz, o Vicente, os dois maiores foram a minha inspiração de ler. Eu acredito que o meu irmão mais novo, que é o Jorge, a gente inspirou ele a ler e hoje em dia ele ser esse doutor em geografia, vou ser doutor em letras e eu sou em letras apagada. Eu brinco com a minha mãe com isso, porque a minha mãe queria que eu também fosse doutora no que eu me formei. E eu disse, mãe, eu não quero ser doutora de nada. E hoje em dia eu sou doutora, porque eu sou doutora de cuidar dela.
Sim, sim, né? certamente. E me fala da fada. Porque Quando foi que você a resolveu fada, se transformar em fada? fada foi assim, a fada me chamaram para contar a história desse livro. Eu disse, mas como é que eu vou contar a história para a criança de cara lavada? Porque eu fui criança, eu gosto de coisa alegre, coisa animada. E aí, a diretora da escola em qual eu presto serviço, em qual eu fui professora há muito tempo, e agora só presto serviço, ela me deu de presente o vestido da fada. Geisa, vai com esse vestido aqui. E aí eu me lembrei do livro da Alice. Aí eu disse, não, a Alice já existe. E aí tinha umas asas lá no colégio, eu peguei, coloquei as asas, coloquei nas costas, vesti o vestido, eu disse, pois agora a partir de diante ela vai ser a fada azul. Por que a fada azul? Porque eu li num conto que tinha uma fada que ajudava a Cinderela. Eu disse, pois eu vou ser a fada da leitura, para incentivar as crianças, Que não só lindo! aquelas que têm dificuldade, mas também aquelas que ainda estão aprendendo a ler. Daí surgiu a Fada Azul, que incentiva a leitura às crianças e o amor pelo livro. Minha E querida daí em fada diante eu azul. saí contando história em várias escolas e bibliotecas, até debaixo de árvores, no meio do sertão também fui contar história com a Fada Azul. E Que a Fada coisa! Azul ela não serve também só para contar história. Às vezes ela vai no posto de saúde incentivar as crianças a ir ao dentista, tomar vacina, escovar o dente. No que precisar, ela está lá. Se for também para espantar o coronavírus, ela usa máscara e vai também, show coronavírus. Muito bem. Vai para alegrar as crianças, ela visita hospitais e por aí ela vai. Ela é uma fada, então ela vai para todo canto. Vai a qualquer lugar. Assim permite. E eu acho que foi essa sua personagem, né, a Fada Azul, e a Alice, todos os personagens da sua vida, junto com seu pai, seu avô, sua mãe, seus irmãos, essas pessoas, esses heróis, né, essas pessoas incríveis na sua vida, que fizeram você, que nutriram você de força para enfrentar este invisível ser, né, inimigo, que na verdade tem o seu lado educador também, né? Por força das circunstâncias, ele tem que nos ensinar de uma maneira mais dura, né? Ele tem esse lado também. É o aprendizado mais forte. É o que fica mesmo, porque deixa marcas na gente, né? Deixa marca na alma e no corpo também, né? Minha querida, você me disse que escreveu um decreto. Escrevi o decreto. Você quer ler o decreto? Aqui tem uma igreja que ela toca o sino nos horários da missa, que vai tocar em algum ritual lá da igreja. E aí eu olhei, a minha janela dá para a imagem. Minha janela dá para a imagem de Nossa Senhora que tem lá na igreja. Lá de fora eles renovaram a igreja e tem uma Nossa Senhora. E aí tinha acabado de assistir o jornal, notícia, que aí tinha que ter alguma coisa para acabar com esse vírus. E aí eu me sentei aqui na minha próxima janela e fiquei pensando na vida e olhando. E aí eu comecei a escrever o decreto. Eu vou até trazer a Zuila também para escutar esse decreto. Escute aí o decreto. O decreto. O vírus decretou. Todos vão pegar. O vírus decretou. Todos em casa. O vírus decretou. Quem manda sou eu, do norte ao sul. Não tem potência, o vírus decretou. Estou em todas as nações, raças, credos, incrédulos. Peraí, gritou o amor. Não, 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 não. A emoção. Decretou. Peraí, gritou o amor. Então, o amor decretou. Eu estou em todas as nações, estou em todas as raças, em todos os credos. E se duvidar, até nos incrédulos. O amor decretou a união de todos, o amor decretou a solidariedade. E o vírus decretou, eu levo todos, até o doutor se duvidar. Até o amor decretou.
a fé, o amor decretou. Lavem as mãos, usem as máscaras, fiquem em casa. O amor decretou. Isole-se, o vírus decretou. A dor, a saudade e o sofrimento, a morte e a fome. O amor decretou. A união dos povos, a fé que ninguém tira. E o povo olhou ao céu e rogou a Mãe Santíssima e o vírus decretou. Aqui estou. E a Mãe Santíssima decretou. Tudo vai passar. Decreto de mãe, ninguém tira. Mãe Santíssima decretou. A cura do povo vai chegar. E o vírus decretou. Contra um decreto de mãe, não tenho o que fazer. O decreto. Que coisa mais linda, meu Deus. Quanta honra. Ó, um beijo aqui da Lucila para ti. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo da Vila. Muito obrigada. Tudo vai passar. E Elias também, né? Tudo vai passar. Beijo do Elias para ti. Beijo, Elias. A Rosinha é sua fã. Rosinha. Tchau, Elias. Tchau, Rosinha. Linda. Ô, minha amiga, eles se despediram de você, mas eu quero me despedir de você assim, te agradecendo muito. Sabe pelo quê? Opa, bateu emoção aqui. Tomar um golinho d'água. É que de repente estar no canal Edifica, a gente se edifica. Tem tanta emoção no falar e no escutar que a gente até perde a voz. Mas só que quando fala, o Edifica aparece, a gente se encanta tanto que a gente só quer escutar. Edifica. Venha você também para este canal. Pronto, me recuperei. Obrigada. Agradecer, minha querida, pela sua existência. Eu tenho muito a agradecer o convite de vocês. Sou fã do canal. Eu espero que os meus poemas, o que eu falei, sirva de inspiração e ajude muitas pessoas. Sim. A escrever, a se inspirarem e que tudo vai passar. Uma hora Obrigada tudo de passa. novo. Obrigada de novo por me ajudar a recompor aqui a voz, né? Porque eu sou aquela pessoa que quando se emociona perde a voz completamente. E você tá sendo assim inspiradora para as pessoas que estão nos assistindo e para mim também, sabe? Eu tenho passado uns dias um pouco difíceis, né? Adoentada por outros males, né? E hoje, quando eu me preparava para esse nosso bate-papo, eu pensava que eu ia receber essa energia boa, né? Estava grata, agradecendo a vida por esse encontro com você, que certamente seria revigorante para mim. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Você é uma rainha, não é só uma princesa, você é uma rainha. E você é uma professora daquelas que eu sempre digo, eu uso uma expressão de Rubem Alves, né? Você é uma professora Jequitibá. Eu acho isso muito lindo. Nós somos, né? Nós professores somos. E nesse tempo de pandemia nós temos que ser ainda mais ainda. Isso, então eu quero deixar aqui o meu abraço, não só aos professores da creche aqui do Sete, mas a todos os meus colegas professores e professoras. Porque nesse momento nós todos somos heróis da educação. Somos nós, isso. E você é, para mim, esse exemplo muito forte de professora, de escritora, de contadora de história. E eu devo lhe dizer isso, viu? Você é minha madrinha. Você é fada. É minha madrinha, foi você que me transformou em contadora de história. Você é minha madrinha. Você que me transformou em contadora de história, que foi um acréscimo para mim. A poesia, para mim, eu digo que é um acréscimo, né, na minha vida, porque eu nunca imaginei ainda não tenho acesso livro de poesia, porque onde eu chego já não tem mais. Já não tem mais. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai sim, vai. E aí, assim como a poesia entrou na minha vida sem que eu contasse com isso, que eu não esperava que a poesia chegaria na minha vida dessa maneira, tão forte, né, tão impactante, que me levou para tantos lugares,
ser contadora de história também foi um acréscimo, algo que eu não imaginava que aconteceria na minha vida. E foi você, viu, Fada Geisa? Foi você, com seus poderes, que me transformou em contadora de história, porque eu não era contadora de história, não tinha isso na minha mente. E você me Eu conta. me lembro porque você disse assim, eu não sou contadora de história. Eu digo, você vai virar uma das melhores. E daí, filha? Está aí, né? E quando nós nos juntamos, então, eu, você, a Jane. A Zuíla, você, eu, Jane, a borboleta e a fada, e pronto, filha. Ai, Deu no pronto. que deu. E tive a honra de Vamos contar. aguardar isso. Vamos. Pode falar. Tive a honra de contar histórias para as crianças com você no templo, né? No templo, que é o nosso castelo, né? Que é a biblioteca, né? As bibliotecas Com são certeza. nossos lugares favoritos, né? E eu lhe agradeço muito por me transformar com seus poderes de fada em contadora de história, viu? Vamos contar muitas histórias juntas no próximo ano. Com certeza. E a sua maravilhosa história de vida é inspiradora por você ter vencido esse vilãozinho, né, invisível, você o venceu lindamente, você deve escrever essa história. Você é inspirador agora nesse momento, edificante, além das pessoas que já costumam nos assistir no canal. Você é inspiradora especialmente, sabe para quem? Olha só, os meus alunos. Sim, e para as mães e pais dos meus alunos com a sua história, né, com a dislexia, né, porque acaba que essa sua superação, né, esse seu convívio, essa maneira de você lidar com isso, e graças à educação linda que você teve dos seus pais, quando você diz, eu não sou diferente, né, igual a todos os outros, por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que mudar o meu jeito de ser, né, para me adaptar às outras pessoas? E você, com a sua característica, convive lindamente, harmoniosamente com todos. Isso não, ao contrário, isso só acrescentou na tua vida, né? E aí eu fico lembrando dos teus vizinhos, quando você falava dos teus vizinhos na janela, tá tudo bem aí? Né? Isso me faz perceber o quanto que você é querida, amada. E isso tudo é retribuição da vida, tudo que você tem feito, né? E em todos os momentos você está ajudando, está dando o teu ombro, tua voz, tua alegria, tua energia linda, que nos atinge até aqui do outro lado da tela, né? Nos Vamos atinge. cantar, né? Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, responsável é você pelo que cativou. Você é responsável pelo que cativou. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente cativa. Então, procuramos cativar o bem para que nós possamos ter o bem. Jogue flores por onde passa para colher flores na volta. Jogue poesia ao mundo para contagiar de amor e de poesia e de Deus. Muito obrigado ao canal Edifica, a você, Francisca, pelo convite e todos os seus espectadores e alunos, um beijo no coração. Obrigada, você. Este programa, nossa, esse encontro, esse bate-papo, foi muito salutar para mim. E eu agradeço muito, imensamente, por esse nosso encontro nesta existência, minha querida. Obrigada por sua existência. Um beijo enorme, queria te abraçar. E vou, hein? Deixa tudo isso melhorar, deixa essa poeira baixar um pouquinho. Eu quero ir aí tomar um café com você, com a sua mãe. Vai adorar, mamãe, café. Fale para ela que mando um beijo, que eu amei demais conhecer sua mãe. Ela é muito linda, ela tem uma energia linda.
Eu quero reencontrá-la logo. E estou aguardando ansiosa o seu livro. Segunda-feira eu vou estar prestando atenção ao portão quando o carteiro passar. Muito Vai dar obrigada, meu certo. amor. Muito Eu obrigada. sabia que seria lindo assim. Seria toda essa energia. Muito Seria nervosa, mas muito deu certo. edificante. Beijos! E até Beijo. nosso próximo encontro, que vai ser presencial. Vai ser ao vivo, cara a cara, olho no olho, mãos, abraço. Vai ser desse jeito. Beijos. Até a Beijo. próxima. Um beijo para todos Até a vocês. próxima. E se deliciem muitas vezes com esse nosso bate-papo. Beijos!